Capítulo 6. Um ladrão durante a noite. Um amigo meu estava dormindo no momento em que ocorria um roubo em sua casa. Sua esposa não estava tão desligada. De fato, quando o homem entrou em seu quarto, ela imediatamente o seguiu através do corredor. Com esta senhora em seu encalço, ele não conseguiu levar coisa alguma, exceto aborrecimento. Enquanto isso, no quarto, meu amigo roncava, totalmente inconsciente do que estava acontecendo. O dia de Deus também virá como um ladrão na noite. Você está preparado? Em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, lemos: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Observe a palavra repentina. O Senhor virá enquanto as pessoas estiverem dizendo paz e segurança. Em outras palavras, a vida estará em seu curso normal, sem nenhuma razão particular para alarme. No entanto, a destruição virá repentinamente. A casa onde minha mãe vivia em sua infância acabara de ser pintada. Todos os membros mais velhos da família haviam trabalhado arduamente na pintura. Agora eles deveriam fazer uma pequena limpeza e então desfrutar do novo visual. Mas repentinamente, quando se pôs fogo na lareira para queimar alguns materiais, todo o recinto explodiu em chamas. Em poucos momentos, tudo foi destruído. Quando o dia do juízo divino chegar, a maioria das pessoas se levantará da cama, como em qualquer outro dia, irá ao trabalho ou à escola, fará suas refeições, falará com seus amigos, etc., como sempre o fizeram. Um dia comum é exatamente o tipo de dia em que Deus trará o julgamento. Não espere alguém anunciar: todos precisam preparar-se para o dia do juízo. Você tem 48 horas para acertar as contas com Deus. Nós não sabemos o dia ou a época em que a destruição virá. Sabemos apenas que ela está destinada a acontecer, e repentinamente. Outro dia assisti a uma reportagem sobre uma mulher que havia dado à luz a um bebê no automóvel, a caminho do hospital. De repente, as dores do parto começaram. Ali estava um frenético pai tentando conseguir um médico na velocidade da luz, ao mesmo tempo em que dizia à sua esposa que segurasse. O segurar não funcionou. Quando as dores de parto vieram, o bebê nasceu em seguida. O dia do juízo de Deus virá repentinamente como as dores de parto. Observe o que diz mais 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 6. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O dia do Senhor virá como um ladrão, isto é, repentinamente. Mas este dia não deve surpreender o verdadeiro cristão como um ladrão, ou seja, o dia do Senhor não deve apanhar nenhum verdadeiro crente desprevenido ou inconsciente, como se ele estivesse despreparado. O verdadeiro cristão, ou seja, o verdadeiro crente, não é como aqueles que dormem, e sim como os filhos do dia. Portanto, os crentes devem estar alerta e controlados, antecipando plenamente o dia da ira e da indignação de Deus sobre o mundo. Deus não designou os verdadeiros crentes para sofrerem essa ira, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, acrescentou o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:9. Os filhos de Deus podem sofrer todos os tipos de dor física, até a morte. Todavia, a morte não lhe será punitiva. Para os crentes, a morte é uma passagem para a presença de Deus. Alguns crentes podem até ser transladados, não tendo de passar pela morte, nem mesmo de sentir o cheiro de fumaça. Por outro lado, quando a destruição ou a morte vier para o não crente, sempre o conduzirá ao inferno.
Você é um daqueles que pensa poder acertar rapidamente as suas contas com Deus logo que percebe estarem se formando os problemas? Então, a ênfase desta passagem bíblica se dirige a você. O dia virá tão repentinamente que você não poderá fazer nada para mudar o seu destino. Se você continuar vivendo como não crente, não espere a menor oportunidade de remediar sua situação quando o juízo chegar. Mas há esperança. Paulo, o autor destas palavras, disse que Cristo morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, e ele estava dizendo, se estivermos vivos ou mortos, vivamos em união com Ele. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses 5:10. A morte de Cristo na cruz é o meio pelo qual você pode escapar da penalidade que seus pecados merecem. Quando Cristo foi para a cruz, Ele o fez para suportar os pecados e a ira de Deus sobre si, como substituto de pessoas como você. Por causa desse ato de amor sacrificial, você pode escapar da justa penalidade dos seus pecados e viver para sempre com Jesus, o livramento prometido a qualquer que ponha a sua confiança no resgatador. Assim, a palavra repentina não será mais aterradora. Será que Deus pode me transformar? O poder de Deus. Estas são as palavras que o apóstolo Paulo, um dos escritores da Bíblia, usou para designar as boas novas a respeito da capacidade de Cristo para nos livrar do pecado e da morte. Isto é o que você precisa, o poder de Deus. Somente um poder que fortalece pode mudar sua vida. Nas páginas a seguir, explicarei essa realidade em um sentido geral. E embora os pecados sejam enormes e numerosos, para animá-lo a vir a Cristo, usarei como exemplo o pecado sexual. Ore para que você conheça e creia no poder de Deus, não importa quais sejam os seus pecados.